Fala aí, criaturas jogadoras! Estamos de volta no quadro Como eu jogo isso? E vou lhes apresentar Munchkin. É um jogo de cartas que pega o estilo RPG. Ele é um jogo bem divertido no qual você vai duelar com outras pessoas para ver quem chega primeiro no nível 10. E você vai o quê? Enfrentar monstros que nem nos jogos de RPG. Você entra numa masmorra, vai enfrentar monstros, pegar tesouros, equipamentos e ter várias formas de subir de nível. E o mais interessante é que o quê? Durante seus combates, os seus colegas, companheiros de masmorra podem atrapalhar você de subir de nível. Então, como o objetivo é chegar no nível 10, para isso você tem três maneiras diferentes. Uma, matando os monstros que aparecem. A segunda é com cartas que falam, ó, sobe um nível que você acha ao longo do jogo. E outra é comprando níveis. A cada 1.000 moedas de ouro, você compra um nível. Ah, mas como que você vai conseguir as moedas de ouro? Vendendo equipamentos ou mágicas. Por exemplo, aqui, ó, ele fala que vale 600 moedas de ouro este elmo. Então, você junta 2 elmos, dá 1.200. Aí você pode vender e conseguir um nível. Pode juntar quantas vezes quiser e fazer isso aí sempre que possível. Essas são as três maneiras, mas lembrem-se, para passar do nível 9 para o nível 10, somente enfrentando monstros. E como ele é um jogo estilo RPG, eu tenho que mostrar para vocês que você vai ter o quê? Raças e classes também. Vamos lá? Você começa como um ser humano normal, mas ao longo do jogo você pode adquirir cartas. Por exemplo, ó, aqui você é um anão, você pode virar da raça elfo, você pode virar da raça halfling, ou ainda uma raça que eles chamam de mestiço, que é o quê? Duas raças, é a mistura de duas raças. Então você pode ser meio elfo, meio anão. Ele vai dar as vantagens e desvantagens da raça. Então aí compensa você o quê? Ao longo do jogo ver se vale a pena ou não. E ainda tem o quê? As classes. Você pode ser um clérigo, você pode ser um guerreiro, um mago, ou ainda o clássico ladrão. E o mais legal é que ao longo do jogo você adquire essas classes e raças, mas você pode simplesmente desistir delas. Falar, não quero mais ser ladrão. Aí você fica sem classe até encontrar outra classe que você queira. Essas mudanças vai conforme o que? O seu desenvolvimento no jogo. E o que pode ser mais favorável para você ou não. Aí o que vocês têm que saber? Para o desenvolvimento do jogo, a gente tem que sacar que ele é dividido em turnos. Cada turno é a vez de um jogador. E cada turno é subdividido em fases. Que eu vou mostrar para vocês agora o que são as fases. Para a preparação do jogo. São dois decks. Um deck de portas, um deck de tesouros. Vai ser embaralhada todas as cartas. Cada jogador tem direito a 4 cartas de cada um. Compradas as 4 cartas, vai-se o quê? Baixar e colocar o que você quer utilizar ou não. Mas antes, vocês têm que definir o seguinte. O que vai usar para marcar os níveis? Eu adotei, particularmente, esses dados de RPG que marcam, né, são chamados de D10, D12. Esses aqui são D10 e D12 que eu tenho, que usam para marcar os níveis. Você pode usar o aplicativo também que existe, ou até mesmo papel e caneta. E vai sortear no dado, ou para o ímpar, você decide quem vai começar. Aí, a partir de quem começa, o próximo jogador é o da esquerda de quem começou. Agora, você vai olhar o que tem na sua mão e vai colocar no campo de batalha. Por exemplo,
para mim veio uma classe, ladrão. Então, eu já sou da classe ladrão e veio um Halfling. Eu sou da raça Halfling. Então, tem desvantagens e desvantagens de ter essas características. Veio para mim também 2 equipamentos. As sandálias de proteção, que eu já coloco no campo. Eu tenho que colocar ela em pé, porque significa o quê? Que está equipado. Ah, mas existem equipamentos que vai só para determinadas raças ou classes. Aí você pode colocar no campo, mas coloca virado. Isso quer dizer que ela está o quê? Como se estivesse na sua mochila. Você está carregando ela existe, mas você não pode utilizar ainda. Então, coloquei aqui. E também veio um elmo, é um chifrudo. Já coloquei equipado. Se eu fosse elfo, ele ia me dar mais 3 de bônus. No caso, eu não sou um halfling, então só me dá 1. Colocadas as coisas, aí a gente começa o quê? Os turnos. Vai começar o primeiro turno. Aí o quê? Ele é dividido em 5 fases. A primeira fase é a preparação, que você vai o quê? Olhar suas cartas, ver o que você pode utilizar ou não, né? Se tiver mais coisas que você possa colocar no campo, você já coloca, né? Isso vai ao longo do jogo. E você vai o quê? Decidir, não vou usar essa sandália. Por exemplo, para mim não vai servir. Vou deixar só o elmo. Então ela fica virada e está na mochila. Mas você tem um outro equipamento que você decide usar. Aí você coloca. Pronto, está colocado. E vai partir, por exemplo, eu tenho uma carta aqui, ó, 1000 peças de ouro. Ela me sobe um nível. Eu já posso utilizar ela. Então, como eu estava no nível 1, vou partir agora, ó, já comecei o jogo bem, estou no nível 2. Isso é importante de saber. Aí o que? Utilizou essa carta, descarta ela no monte. Aí a gente vai o que? Para a fase 2, que é abrir portas. O que consiste abrir portas? Eu venho aqui no monte de portas, pego uma carta e revelo. Dependendo do que vir aqui, vai para as outras fases. Quais são as outras fases? É procurar encrenca, é saquear a sala e fazer caridade. Veio uma criatura, um monstro, rãs voadoras. Então agora, paro tudo, as outras fases, eu tenho que resolver este combate. Aí então a gente vai o quê? Para a fase de combate, que é uma fase à parte. Mas se não veio isso aqui, veio uma outra carta. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Veio uma maldição. O que eu tenho que fazer? No momento, revelar essa maldição e sofrer as consequências. Que ele fala aqui no caso, ó. Maldição. Perca um item pequeno. Escolha um item pequeno e o descarte. Qualquer item que não estiver designado como grande é pequeno. No caso, eu tenho a sandália e o elmo. Eu vou escolher a sandália e vou descartar. Então, já descartei os dois. Eu já retirei a maldição e também já descartei também o elmo, no caso a sandália, porque era um item pequeno. Aí o que? Como não houve criatura, houve um efeito de maldição ou qualquer outra carta, eu vou para outra fase, que agora é o que? Procurar encrenca. O que é procurar encrenca? Consiste em olhar o meu deck aqui. Se eu tiver alguma criatura, eu jogo ela. Isso se eu quiser também, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma demônia. Aí eu posso jogar ela ou não. Isso é o procurar encrenca. Só que o que a gente tem que sacar? Que às vezes não compensa. Né? Por exemplo, a demônia que eu tenho aqui, ela é nível 12. Eu só estou no nível 2. Não compensa para mim entrar em encrenca agora. Então, eu seguro isso e vou o quê? Posso ir o quê? Mas eu posso também não ter. Aí eu o quê? Vou para outra fase, que é procurar, que é o quê? Saquear a sala. O que eu faço? Eu pego uma
carta de porta, não mostro para ninguém e ponho no meu deck. Pronto, isso é saquear sala. Aí a gente entra o quê? Na fase final, que é caridade. O que é a caridade? Você olha o número de cartas que você tem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. E eu tenho que doar. Eu não tenho opção. Eu tenho que doar uma carta minha, dessas aqui, para o jogador que estiver com nível mais baixo. No caso, meu nível é 2. Se tiver alguém com nível mais baixo que eu, aí ele vai receber. Aí eu pego, escolho uma delas, entrego para ele. Mas se eu for o nível mais baixo, aí eu simplesmente ponho no descarte. Vou lá, descarto. Se empatar, eu entrego todas as cartas excedentes de forma igualitária para o nível mais baixo. Isso é caridade. Eu não tenho a opção de não doar ou simplesmente descartar. Para eu descartar, eu que tenho que ser o nível mais baixo de todos. Do contrário, eu sou obrigado a fazer essa doação. Essas são as fases em cada rodada que vai ser feita. Então, aí quando for a outra pessoa, vamos recapitular. Ele vai fazer o quê? Abrir porta, compra uma carta do monte. Se for criatura, entra para a fase do ataque. Se não, ele vai sofrer o efeito da carta, se for uma maldição. Aí ele vai buscar encrenca, olhar nas suas cartas e o que? Se tiver um monstro, colocar, entrar em fase de combate. Se não tem, é saquear sala, comprar uma carta de porta. Aí, a etapa final, contar suas cartas. Lembrem-se, tem que ter 5 cartas só que você pode segurar. E aí o que? O excedente ele vai ter que doar para alguém que é menor nível. A não ser que ele seja o menor nível, aí ele descarta. Aí agora a gente pode ir o quê? Para a fase de combate, que é uma das partes mais legais do jogo. Agora a parte mais interessante e divertida do jogo é a fase de combate. Vamos lá? Na fase de combate, ela vai ocorrer quando você vai o quê? Enfrentar um monstro. Então, se na fase de abrir porta você abriu, veio um monstro, vamos mostrar para vocês. Aqui, ó, veio uma raticinha com porrete. Veio a raticinha com porrete. Eu vou enfrentar ela. É a fase de combate. Eu não tenho opção. A partir do momento que entra um monstro, seja quando você comprou a carta de porta ou você buscou encrenca, todas as outras fases são anuladas, você tem que resolver essa. Como que consiste a briga aqui? O nível de força é o nível que está escrito na carta. Vocês veem aqui que é nível 1. Então, a força dessa raticinha é 1. Como que eu vejo o meu nível de força? Meu nível de força é o meu nível de experiência. No caso, lembrem-se que eu ganhei um nível, então eu estou no nível 2 e eu ganho dela. Mas se eu tivesse no nível 1, empatava. Só que eu tenho que ver o seguinte, empate favorece o monstro, então eu fui derrotado. Mas não é só o nível, eu tenho também equipamentos ou magias. No caso, eu tenho um elmo. Este elmo, no caso, como eu sou um halfling, eu ganho mais um, que é o que ele fornece. Então eu tenho mais um. Então eu tenho nível 2 de força aqui. Eu ganho dela. Ganhei a batalha. Mas para eu ganhar a batalha, tem um detalhe bem interessante, que é a parte mais legal. Os outros jogadores aqui vão ter que ou fazer nada. Tipo, eles podem a qualquer momento se intrometer nisso aqui. Se ninguém se intrometer, houve a batalha. No caso, como eu estou com um nível a mais, eu ganhei. Aí eu vejo quantos tesouros ele me fornece. Ela me fornece um tesouro. Aí eu vou lá, compro uma carta de tesouro, não mostro para ninguém. Beleza, resolvido a batalha, acabou minha vez, vai ser a vez do outro. Só que, no caso, pode haver o seguinte. Ela, assim, a pessoa, alguém vai falar assim, não, peraí, você não vai enfrentar ela sozinho, não.
pessoa pode ter uma carta chamada Monstro Errante. O que é isso? Isso dá o direito dele colocar um monstro que ele tem na mão no campo de batalha. Pronto. Então ele acrescentou mais um monstro para a batalha aí. Aí a coisa muda de figura. Porque eu tenho agora, ó, nível 1 mais nível 4. Soma os dois. Então é nível 5. Eu tenho 2 monstros dando nível 5 em cima de mim. Aqui, de briga. Eu só tenho o meu nível mais 1 de armadura. Então só tenho 2. Eu tenho a opção de fugir ou enfrentar. Isso, se eu tiver alguma carta que vai permitir que eu faça isso. Se eu optar por fugir, eu pego o dado e jogo. Eu tenho que tirar ou 5 ou 6. Aí a fuga foi bem sucedida, o monstro não me pegou, só que eu não tenho direito de saquear a sala, eu fugi desesperado aí com o rabinho entre as pernas. Se eu tirar menos, eu vou sofrer o coisa ruim da carta. Agora vocês não podem esquecer de um detalhe. São 2 monstros. Então eu teria que jogar o dado 2 vezes. Uma para cada monstro. Se tiver mais monstros, uma para cada monstro. Então, vamos simular aqui. Vou jogar o dado. Tirei um 2. Vou sofrer as consequências de 1. Aí você pega a carta e lê o coisa ruim. Ó. Coisa ruim. Ela te detona, você perde um nível. Aí eu perco um nível. Vai diminuir meu nível. Eu não posso ficar com nível a menos que 1. A não ser que tenha uma carta que fala assim, ó, você morreu. Aí a gente entra em outra parte. Se eu escapei, vou jogar de novo o dado. Ó, não escapei. Aí eu vou sofrer as consequências ou coisa ruim do outro. Que seria o quê? Você perde aquela quantidade de itens ou cartas da sua mão. Você que decide. Ó. Eles roubam o seu tesouro, jogue um dado. Você perde aquela quantidade de itens. Então eu jogo um dado, vou perder aquela quantidade de itens. Isso é coisa ruim desses carrapatos. Pode acontecer de eu ter tirado 5, fugir de 1. E do outro, não. Aí eu sofro as consequências só de 1. Então lembre-se, se você fugir, você vai ter que jogar um dado para cada monstro. Ah, mas eu decidi encarar porque eu tenho uma carta aqui que vai me ajudar. Por exemplo, tem aqui ó, uma carta de poção, a poção ácida eletrorradiativa. Ela me dá mais 5. Então, virou 7. Aí eu ganho, derrotei os monstros, pego a quantidade de tesouros que cada um fornece. Aí acabou minha vez. Mas ainda tem a opção do seguinte: por exemplo, eu não tinha essa carta. Eu posso pedir ajuda. Como assim? Eu posso falar com qualquer outro jogador e pedir ajuda para ele. Aí entra a parte mais legal. O jogador nunca vai ganhar nível, tá? Não se esqueçam. Matou um monstro, sobe de nível. Mas só vai subir de nível ao final do combate. Então, se você matou 2 monstros, vai subir 2 níveis. Se matou 3 níveis. Só que sempre no final do combate. Tem que resolver o combate primeiro. O jogador que for te ajudar, ele nunca vai ganhar nível. Então, ele tem que ter alguma coisa que vale a pena. Aí entra as negociações. Você pode oferecer algum equipamento ou mágica que você tenha. Você pode falar assim, ó, vamos dividir meio a meio os tesouros. Ou, dependendo da sua situação, você ainda fala assim, ó, a gente divide meio a meio e você escolhe os tesouros. Vai conforme a necessidade durante o jogo, tá? E ele tem todo o direito de falar, não vou te ajudar, você que se lasca. Ou ainda que aquele que tentou te ferrar pode oferecer ajuda. Se quiser, eu te ajudo. Aí vai de você aceitar ajuda ou não. O que torna o combate do jogo interessante é isso. Que vai ter gente te atrapalhando o tempo inteiro ou te ajudando. E ainda pode vir o quê? Vir alguém e falar o seguinte, durante o jogo, falar assim, ó, quer saber? Né, por exemplo, eu estou aqui nível 2, né, que nem eu estava no início lá, quando eu falei. Quer saber se está muito forte? Vem alguém e lança uma carta de maldição. Ó, por exemplo, essa maldição. Perca um nível. Aí
volto pro nível 1. Perdi um nível. Os outros podem fazer isso durante a sua fase de combate. Sem contar ainda que eles podem ainda pegar uma carta e favorecer o monstro. Tem isso também. Então você tem que tomar muito cuidado com as alianças que você vai fazer e com os outros jogadores, porque eles podem querer te prejudicar. Afinal, isso é Munchkin. E nesse jogo, quem quer ganhar, chegar no nível 10, não quer o quê? Ter ninguém para atrapalhar. Existem alguns monstros que podem te matar. Por exemplo, o dragão de Plutônio. O coisa ruim dele é você é assado e devorado e está morto. Então, graças a esse dragão, você morreu. O que vai acontecer? Você não perde seus níveis, não perde sua raça, nem sua classe. Em compensação, todos os seus equipamentos que você tem, mais as cartas da sua mão, vão ser saqueados. Como assim? Os outros jogadores vão ter o direito de escolher uma carta. Você vai expor para eles tudo que você tinha. Tá aqui, cai fora, dragão, você já me matou. E do jogador com nível maior para o menor, eles vão escolher uma carta. Por exemplo, o com maior nível falou assim, vou pegar essa para mim. O outro, também sou ladrão, vou pegar essa. E o que? Sobraram cartas excedentes? Vão para descarte. Vão ser descartadas. Aí o que? No próximo turno, você já está vivo de novo. Com o mesmo nível, raça e classe. Só que você não tem nenhum equipamento. Se alguém quiser sua ajuda, você pode ajudar. Dependendo do nível, você pode por sua conta e risco. Aí, quando for a sua vez, o seu turno novamente, você vai fazer o que você fez lá na fase de setup. Que é o quê? Você vai ter o direito de comprar 4 cartas de tesouro e 4 cartas de porta. Para daí você recomeçar. Temos também uma fase um pouquinho diferenciada aí para a gente acelerar o jogo. Que ela consiste no quê? Na fase 0 e vitórias múltiplas. As vitórias múltiplas consistem no quê? Se você está no nível 9 para o 10, você pede ajuda. Se vocês derrotarem um monstro, você e os outros, não importa o nível dos outros, que te ajudaram, ganham também. Isso é uma forma de acelerar o jogo. E tem a fase 0, que ela consiste no quê? Na hora que antes de você iniciar a fase de abrir porta, isso vai de acordo com o que vocês, jogadores, vão entrar em acordo, tá? Vocês têm que ter esse consenso. Que a fase 0 consiste em você dar uma espiadinha ali, escutar atrás da porta. Você pega uma carta de porta, olha o que tem nela e você decide se guarda ela com você ou se vai expor. Vai de você. Se você guardar ela, beleza, de boa. Aí você vai para a fase de abrir porta, para as outras fases correm normalmente. Se você entrar na etapa, na fase de saquear sala, de vez você comprar de uma porta, você compra de um tesouro. Por que isso aí? Porque normalmente é aqui que a gente tem os equipamentos e magias. E isso que vai facilitar o seu desenvolvimento para o jogo. Isso é uma coisa que está nas regras do Munchkin, que eles colocaram, para ajudar a acelerar um pouco aí o seu desenvolvimento para você ter o desenrolar do jogo. Mas lembrem-se, isso só é válido se antes de começar a partida vocês entraram em acordo. Portanto, então, na hora que for começar, vocês falam, vai ter fase 0, vai ter vitórias múltiplas. Entrem em acordo com isso, para daí o quê? Poder curtir bastante o jogo. Bem, essas são as regras e o funcionamento de Munchkin. Ele é uma partida que dura 30 até 90 minutos. Vai depender da quantidade de pessoas jogando
e do quanto vocês vão querer encrencar aí. Espero que tenham gostado. Lembrem-se, né? Aluguem com a gente e se você quer algum outro jogo do nosso acervo, fala aí, ó, manda um oi aí falando, ó, quero saber sobre tal jogo, que daí a gente vai fazer vídeo para poder ensinar e apresentar ele para vocês, viu? Até a próxima, criaturas jogadoras.